sejas meu universo. Povo de Deus, boa noite. Mais uma vez estamos aqui no podcast 1 Samuel 7:12 Cast com um propósito. Até aqui nos ajudou o Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Madalena. Eu acho que muitos já me conhecem, né? Estamos aqui hoje com nossa convidada especial, mais que especial, Aline Félix. Uma bênção, mulher guerreira, mulher forte, empreendedora, né? E hoje ela está aqui hoje como nossa convidada, apesar que semana passada ela já esteve, mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de estar conhecendo. E hoje, mais uma vez, ela vai estar se apresentando para vocês. Amém? Aline? Como a Madalena falou, né? Meu nome é Aline, tenho 33 anos, sou dona da loja Aline Félix Moda Feminina, juntamente com meu namorado Rafael, que está na produção. Nós somos os patrocinadores, né, desse programa abençoado que está aí levando a palavra de Deus para o mundo inteiro. Vou deixar o arroba da loja aqui embaixo. Vai lá, confira o nosso trabalho. Estou aqui à disposição, né, para atender vocês. Vou deixar também o arroba da comunidade terapêutica Jesus Fonte de Vida, que é uma casa de recuperação, né, a qual a nossa igreja apoia. Vou deixar o arroba deles aqui embaixo para vocês. Vai lá, confere o trabalho lindo que eles fazem da parte do Senhor. Vou deixar também o QR Code aqui embaixo, caso você sentir no coração, né, de fazer algum valor. Se você também tiver algum alimento, roupas e queira doar, vou deixar o endereço da nossa igreja, Ebenezer de Deus. Você pode estar deixando lá que o nosso pastor leva para eles. Amém? Amém, glória a Deus, pessoal. Vamos movimentar aí, vamos estar ajudando, né? Ajudando o canal, ajudando a comunidade terapêutica, né? Isso. Jesus Fonte de Vida. Vocês estão plantando no reino de Deus, não é verdade? E nós vamos começar aqui hoje nosso podcast, né? Com o tema Serva de Deus e Empreendedorismo. Com essa vida corrida que a gente leva, ter uma vida de empreendedora e servir ao Senhor com alegria, com fidelidade, não é muito fácil, né? Mas estamos aqui, como eu já disse, né? A Aline vai estar dando aí uma dica, contando a sua experiência, levando para vocês o segredo do sucesso, né? Como se portar, como se portar diante de dificuldades. E porque o Senhor é quem conduz todas as coisas, né? E nós vamos iniciar hoje com Provérbios 31, amém? Provérbios 31, o versículo 17 e o 18, que diz assim: cinge os seus lombos de força e esforça os seus braços. Cuida para que seja boa a sua mercadoria e sua lâmpada não se apaga de noite. Que coisa maravilhosa, né? Essa é uma mulher que teme o Senhor, uma mulher fiel nos seus afazeres e fiel a Deus, né? Mesmo com tantos afazeres durante o dia, né? Como diz aqui a palavra, à noite a lâmpada ainda não se apaga. Porque está constante em oração. Na hora de dormir, bem sabemos que o Senhor tem cuidado, está ali sustentando. E a mulher, quando ela é louvada, a mulher, quando ela coloca a sua vida diante do Senhor, por mais que ela esteja cansada, mas a lâmpada dela, nem à noite, nem na hora de dormir, no momento de cansada, ela não deixa de estar ali em comunhão com o Senhor. Amém? Então vamos começar, né, irmã Aline? Irmã Aline, me conta pra gente um pouco de que quando começou, né, a sua vida com Deus, desde o início, como diz, o seu Gênesis. Conta o seu Gênesis para nós, como que anda a sua vida com o Senhor, o que você pode trazer para nós do início até no dia de hoje? Então, desde criança, né, a minha mãe sempre me levou à igreja.
Ela, quando eu nasci, ela já era evangélica. Sou apresentada na igreja evangélica. Inclusive, teve algumas situações que eu tive a oportunidade, ainda criança, né, de louvar a Deus na igreja. E aí, quando eu né, cheguei na adolescência, eu mesma defini qual igreja eu ia congregar, né? E eu congreguei na Quadrangular, e lá eu fazia parte do grupo de dança, né? Era uma bênção, e dançar para o Senhor, louvar ao Senhor, né? E permaneci por muito tempo lá, na igreja, nesse ministério de dança. E com os 24 a 25 anos, eu me desviei dos caminhos do Senhor, né? E depois de um tempo, eu conheci algumas amizades que não foram, assim, boas, né, pra mim. Mas, assim, mesmo quando eu frequentava festas, lugares que não eram, né, lugares do Senhor, eu sempre senti eu nunca perdi o tema, eu sempre senti incomodada. O que eu tava fazendo naquele lugar? Aquele lugar não era pra mim, eu não me sentia bem, né? E assim eu fiquei um bom tempo da minha vida. E Deus é tão maravilhoso, né, que a gente fala que... A gente fala não, é a verdade, né? Que Deus não une pessoas, Ele une propósitos, né? Foi então quando eu conheci o Rafael, né? Meu namorado, inclusive nós fizemos agora dia 25 anos de namoro. Olha, vai dar casamento já. Conheci o Rafael. E o Rafael também, ele era desviado dos caminhos do Senhor, né? Ele já tinha uma vivência no mundo evangélico. E aí, quando eu conheci ele, a gente conversando, e a gente viu que a gente tinha isso em comum, né? Gostar das coisas de Deus, éramos afastados. E assim, automaticamente, nós fomos afastando dessas amizades, né? Quando eu né? Eu já não tinha mais contato com ele, já não estava no meio deles. E aí, eu morava no Nacional, né, em Contagem. Aí nós tivemos a necessidade de mudar. E aí foi quando a amor falou assim, ó, vai lá pra perto lá de casa, né, quando a gente casar, pra você ter a condição também de dar um auxílio pra sua mãe e tudo. E aí nós conseguimos a casa aqui e viemos pra cá. Quando a gente mudou, a minha mãe falou com ele, né, comigo, olha, me ajuda a procurar uma igreja pra eu poder congregar. E aí nós até olhamos algumas, ela foi, mas não era aquela, ainda tinha se sentido bem, aquela queria congregar. E aí um certo dia nós fomos indo pra academia, né? E aí a amor viu a igreja do pastor Venâncio, aí ele até falou assim, ó, igreja pentecostal pequena, sua mãe vai gostar. Falei assim, verdade. Aí a gente foi, falou com ela, falou assim, então me leva lá. Aí nós levamos ela gostou, falou, não, eu gostei, eu me senti bem, o pastor é bem abençoado, muito abençoado. Então é lá que eu vou congregar. E no início, eu e Rafael, íamos com ela, né? Só que devido ao trabalho dele, às vezes ele chegava muito tarde, e aí a gente não dava pra gente ir, né? E aí a gente foi afastando. E aí chegou um ponto de só levar minha mãe e buscar na igreja, né? E aí, quando foi o final no ano passado, o Rafael virou pra mim e falou assim, ó, esse ano eu quero passar a virada do ano diferente, eu quero ir à igreja, passar na igreja. E eu logo concordei, né? Assim, claro, nós vamos. E aí nós fomos passando a virada do ano na igreja. E a gente definiu em que a gente ia todo domingo pra igreja. Que bom. Né? Porém, algumas circunstâncias, teve alguns domingos que a gente não foi, né? Mas a gente estava mais presente do que antes. E aí, toda vez que a gente ia, a palavra sempre era de voltar para os caminhos do Senhor, que Jesus está voltando. Sempre falava muito com a gente, sabe? E a gente viu que o circo estava se fechando mesmo. Era um confronto, era Deus falando com a gente que era hora de voltar, né? E aí, até que a gente tomou a decisão, né? Nós conversamos e falamos, ó, não dá mais, né? A gente precisa voltar para os caminhos do Senhor, de onde a gente nem tinha, né, que ter saído. E aí nós conversamos, definimos e batizamos, né? Somos recém-batizados, batizamos agora dia 13, foi até um domingo. Decidimos, né, viver para Deus, fazer a obra de Deus, sem pecado,
né? Inclusive, nós estamos aí com o propósito de casar, Amém. orando a Deus, né? Para que Deus abra as portas pra gente fazer um casamento como a gente deseja, né? E é isso. Amém. Que bom você falando, né? Teve um tempo na presença do Senhor e com o tempo se envolveu, né? Com amizades que não batiam com a sua fé. E a Bíblia ela diz, né? Que as más conversações corrompem os bons costumes, né? Então, quando não que nós não podemos ter amizades, né? Lá fora, podemos e devemos ter pessoas maravilhosas, mas nós devemos vigiar as conversas, né? Os lugares que nós pisamos, né? Porque ter amizade é maravilhoso, é uma dádiva de Deus. Mas precisamos de vigiar onde que nós colocamos nossos pés. E também eu acredito que Deus ele tem propósito em tudo. Foi a experiência que você passou, né? Que hoje você tem essa experiência para passar para muitas outras pessoas, como você está passando agora, essa experiência, né? Você passou um pouco fora, mas o Senhor resgatou. Graças a Deus. O Senhor resgatou e está aqui para contar essa experiência maravilhosa, né? Amém. Glória a Deus que o Senhor continue abençoando vocês, né? Que o povo esteja aí, ó, abençoando a vida deles nesse processo do casamento, que é bênção demais. Amém, Aline? Amém. Aline, então vamos falar um pouquinho do seu talento de empreendedora, né? Como que você descobriu? Como foi assim que que você descobriu que você tem esse talento de empreendedorismo? Então, eu vou tentar resumir, porque né, a história é um pouco longa. Desde pequena, quando eu tinha uns 7 a 8 anos, eu já sentia isso arder no meu coração, mas eu não sabia na realidade o que era, né? Tanto que teve uma vez que eu falei com a minha mãe assim: ô mãe, a senhora compra pra mim salgadinho, pipoca, pirulito, pra eu vender na porta de casa? Olha! E mãe, você sabe como é que é, né? Ela foi lá, não, comprou e tudo, colocou uma mesinha na porta lá da casa onde a gente morava, com tudo que eu pedi pra ela comprar, e eu ficava ali o dia inteiro pra vender, né? E aí, às vezes eu conseguia vender, às vezes não, chupava mais os pirulitos do que vendia, né? Na realidade eu nem sabia o que eu queria fazer com o dinheiro, eu só queria estar ali. Aquilo me fazia bem, né? E aí, quando foi, né, eu fui crescendo, e aí eu comecei a trabalhar, eu tive meu primeiro emprego com 16 anos, Olha! né? E olha, foi numa loja de roupa feminina. Olha! Meu primeiro emprego, com 16 anos. E aí, eu permaneci um bom tempo nessa loja. Só que lá eu trabalhava meio horário, então eu ganhava só meio salário, né? Aí depois apareceu outra oportunidade de trabalhar numa lan house, né? Que também é trabalhar com público, né? Vendas, mexer com dinheiro. E lá eu ia trabalhar horário integral e ia ganhar mais. Então eu saí da loja de roupa e fui pra lá. E da lan house eu fui trabalhar na loja de colchão, Ortobon, né? Que também é vendas, né? Que é lidar com o público, lidar com pessoas. E meus empregos só foi isso, só vendas e lojas. E aí, até que surgiu, e esse desejo de empreender estava no meu coração ainda, né? E quando eu tive uma oportunidade de estar abrindo um salão com uma pessoa, né? Só que assim, gente, as pessoas sempre falam, e é verdade, né? Ouve o seu pai, ouve a sua mãe. Quando o seu pai e sua mãe falar, você pode ter certeza que aquilo ali é verdade, que aquilo ali vai acontecer, né? E quando eu tava pra poder, né, abrir esse salão com essa pessoa, a minha mãe virou pra mim e meu pai também falou: não vai, não faz, não vai dar certo. E eu com essa vontade, não, eu quero, me deu, né, abrir oportunidade, porque sozinha eu não ia conseguir, então apareceu uma outra pessoa para ajudar, então seria mais fácil. E eu não ouvi, eu só queria ir. E aí eu fui.
Só que assim, desde quando eu comecei, foi só luta, sabe? Eu trabalhava, no sábado eu saía do salão quase 10 horas da noite, não via lucro. E aí até que aconteceu de eu ter um acidente e quebrar o meu pé, o tornozelo, né? Quebrei o tornozelo. E aí eu quebrei o tornozelo em 2 lugares. E aí eu tive que fazer uma cirurgia, colocar parafuso, placa. Então a minha recuperação foi bem lenta, porque eu tive que ficar aí 3 meses sem poder colocar o pé no chão. Meu Deus. Né? E nisso o salão lá, o aluguel lá. E aí eu não queria abrir mão, mesmo estando ali no hospital, numa cama, não podendo ir trabalhar, eu não queria abrir mão. E aí a pessoa que trabalhava comigo, vendo a minha situação, mesmo assim, ela me cobrava aluguel, mesmo eu sem trabalhar, né? Até que eu fui e peguei dinheiro emprestado para poder permanecer ali, né? Para não perder o meu lugar ali, para poder pagar o aluguel, a minha parte. Até que a minha mãe descobriu isso. Nesse meio tempo, sua mãe não sabia? Ela não sabia que eu tinha pego o dinheiro emprestado, não. Ah, meu Deus. Pra poder estar arcando com o aluguel ali, pra eu não poder sair, pra eu não perder aquela oportunidade. Ah, tá. Né? Até nisso ela não sabia. Quando ela ficou sabendo, eu lembro como se fosse hoje, eu tava no meu quarto, porque eu não podia andar, então eu ficava mais no quarto deitada. Ela falou: Aline, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo, Aline? Desiste disso. Como você me pega um dinheiro emprestado, você não tá trabalhando, como é que você vai pagar? E eu, né, aí comecei a falar com ela, chorar: mãe, mas é o meu sonho, é o salão, eu queria tanto e tal, eu não posso perder assim. Aí ela, né, falou: não pode, isso tá errado. E aí, Madalena, conversando comigo, a gente, né, aí passou uns 15 minutinhos, bateu na porta da minha casa, sabe? E aí minha mãe foi atender. Quando ela foi atender, era o Joel. Joel é um pastor que mora, né? Ele ainda mora lá, eu acho. Do lado da casa a gente morava. E aí ele falou assim: Conceição, eu posso entrar? Posso fazer uma oração e tal? Ela: não pode. Aí ele entrou, aí minha mãe pediu pra eu sair do quarto, aí eu fui até a sala, ele orou. E aí ele foi e falou comigo assim: olha, você vai ter o seu próprio negócio, mas não é esse, e não é com essa pessoa. Olha, como que Deus cuida, né? Ele falou comigo dessa forma: não é esse, e não é com essa pessoa. E aí ele fez uma oração, eu acalmei meu coração, que eu tava bem nervosa, bem triste com a situação toda que tava acontecendo, né? E aí aquilo eu fui pensando naquela palavra, até que eu decidi abandonar, abrir mão, não dava, né? Deus já tinha mostrado também muitas coisas que não era aquilo ali, não era pra ser. Na verdade, a impressão que você passa naqueles momentos, que aquela ali seria a única oportunidade que você ia ter. Porque ou era aquilo ali ou não era mais nada, né? E como eu não tinha muito entendimento da palavra de Deus, a gente acha que, né? Nossa, eu tenho essa vontade, eu tenho que agarrar, eu não vou conseguir mais, né? Até que eu decidi abrir mão, tudo, fui trabalhar em outros lugares. E aí meu último emprego foi também com vendas, né? E chegou um certo momento que eu não estava muito satisfeita com onde eu estava, porque era muita pressão, eu estava muito cansada, muito estressada, tanto que já ia vencer as minhas férias, né? E aí eu não tava doida pra entrar de férias. Aí entrei de férias, aí até conversei com o Rafael, na época eu já tava namorando com ele, falei: nossa, eu tô tão cansada, às vezes eu levanto, não tenho a mínima vontade de trabalhar, e tudo está me afetando, né? Aí ele falou assim: olha, tira suas férias, pensa, vê se é isso mesmo que você quer, descansa, porque às vezes é só um cansaço mesmo, né? Às vezes vai passar, às vezes você tá precisando mesmo de férias. Então, não, tudo bem. E aquilo eu fiquei 30 dias de férias. Mas só que chegou no último dia de voltar, só de pensar em voltar, eu já, meu Deus. É o mal das férias. E aí eu fui e falei: olha, realmente não vai, não vou conseguir voltar, não tá dando pra mim mais. E aí eu fui, né, na empresa, conversei tudo. Só que aí eu fui e falei, a gente conversando, falei assim: olha, eu não quero voltar a trabalhar.
pros outros, né? Eu quero ter o meu próprio negócio. E o Rafael também sempre teve isso no coração dele. Ele até teve algumas empresas, né? Mas por não saber administrar, por também não ter entendimento, não ter Deus ali como centro, não deu certo. Então nós dois com a mesma coisa ardendo no nosso coração. O mesmo objetivo. O mesmo objetivo, né? Que é empreender, que é ter o próprio negócio. Ele falou assim, então você não vai voltar, a gente vai montar uma empresa. E aí, por mexer com o salão, a gente pensou em, né, para cosméticos. Vender progressiva, vender creme de hidratação. Só que a gente buscou, pesquisou e viu que não era muito lucrativo e também que não era aquilo que a gente queria. Não era aquilo ainda. E aí, um belo dia ele falou assim, por que você não monta uma loja feminina? Uma loja de roupa feminina, né? Que aí ele falou assim, porque na época ele trabalhava. Ele falou assim, olha, uma loja de roupa feminina vai te dar a condição de você começar sozinha, né? E eu ainda no emprego para ter uma base. E Deus me dando condições ao longo dos anos, eu saio e nós dois seguimos juntos. E por incrível que pareça, qual que foi o meu primeiro emprego? Foi em uma loja de roupas femininas, né? E eu nunca saí desse ramo de vendas. E aí, falei assim, nossa, é verdade. Moda feminina. Moda feminina. Moda feminina. E aí, nós abrimos a loja, né? Sem saber nada, viu, gente? Do zero. Sem ter, assim, condições. A gente encarou e foi mesmo. E aí, eu comecei sozinha, né? Fui buscando, fui evoluindo, né? Fiz alguns cursos também. Até que ele também, né, tem um ano mais ou menos, né? Um ano mais ou menos que ele saiu da empresa. E a gente acredita, não, a gente tem certeza que foi Deus mesmo que tirou ele, porque chegou o tempo, a hora dele estar junto comigo. Porque empreender não é fácil, ainda mais sozinha, né? Então, o propósito é nós dois. É os dois juntos, né? E aí agora ele tá junto comigo já tem mais ou menos um ano, né? E foi isso. E a gente tá aí, firme e forte. No mesmo propósito. No mesmo objetivo. Bom. Isso é bom, você investiu. Isso é muito importante, Aline. Porque quantas pessoas a gente conhece que tem até um chamado para aquilo, um talento para aquilo, um desejo, mas não investe. Não tem coragem de entrar para dentro, vamos dizer assim, né? Igual você, não tinha dinheiro, não tinha nada, não, peraí, vamos. Vocês foram na confiança de que ia dar certo. Isso é bom, Sim. né? Isso aí eu vejo que isso aí é uma chave. Sim. Que todos que têm essa vontade de empreender, de ter o seu próprio negócio, independente do que seja, né? Às vezes um salão de cabeleireiro, ou ser manicure. Mas como que eu vou ser manicure? Eu não tenho nada. Tem que investir. Sim. Não é? Sim. Aí eu não sei, mas deixa eu buscar. Hoje em dia tem tantos cursos no YouTube gratuitos que te ensinam, né? Quando a gente começou eu não sabia mexer, eu não sabia fazer nada de artes para loja, né? Divulgação. E aquilo eu fui buscando, aquilo eu fui fazendo, E hoje a gente já tem uma certa facilidade, né? Então é igual a Madalena falou, não é esperar ter tudo para começar. É verdade. Começa, mesmo com o que você tem nas mãos, e vai buscando. E ao longo do tempo você vai crescendo, né? Vai evoluindo. Aline, como você... Excelente explicação, né? Vamos pegar as dicas da Aline. Como você faz para lidar com as finanças? Para lidar com as finanças e permanecer fiel a Deus. Porque tem muitas pessoas que se corrompem, né? Tem muitas pessoas que se corrompem por causa do dinheiro, acha que chega a um nível que acha que Deus já não é o suficiente. A verdade é essa. O dinheiro sim passa a ser a base da vida dela, o dinheiro sim, enfim, muitas pessoas colocam o dinheiro acima de Deus, né?
aquela fidelidade toda, que antes era aquela pessoa mais humilde, aquela pessoa que buscava mais o Senhor, aquela fidelidade toda, ela começa a diminuir. A gente vê isso muito no nosso meio, a gente vê muito ao nosso redor. Então, como que você faz para ser fiel a Deus no meio das suas finanças, com a sua fidelidade a Ele? Então, eu acredito que é tendo um coração voltado a Deus, né? E valorizando os ensinamentos bíblicos. Amém. Né? Também vou falar um pouquinho das finanças, né? Como a gente faz e tudo. Eu acredito que é ser organizada, né? Evitar gastos aí por impulso. Exemplo, quando a pessoa começa um negócio, ela tem que ter em mente que o dinheiro do seu negócio não é seu, é da sua empresa, né? Então, no começo, você tem que tirar o mínimo ali pra você. Porque, claro, a gente tem as nossas contas, a gente tem nossas necessidades, né? Mas a gente tem que analisar bem quanto eu posso gastar, quanto eu posso investir. Ainda mais nós mulheres, né? A gente quer sempre estar bela, sempre estar bem arrumada. Mas no começo, a gente vai ter muitas coisas que a gente vai ter que deixar pra trás, né? Pra que a nossa empresa cresça. Abrir mão de algumas coisas. Abrir mão de algumas coisas pra que a nossa empresa cresça. Que pra lá na frente, através dela, a gente glorifique o nome do Senhor, que a gente consiga realizar os nossos sonhos, né? E para a pessoa conseguir viver com esse mínimo no começo, ela tem que estabelecer prioridades, né? Então, tem que pedir a Deus até para poder te ajudar a estabelecer as prioridades corretas, né? As prioridades certas. Importante demais. Né? E outro ponto muito forte que a Madalena até comentou sobre o dinheiro. Não amar o dinheiro, né? O dinheiro, ele é uma boa ferramenta para servir. A gente precisa. Só que ele não pode ser o nosso Senhor, né? Porque a partir do momento que eu foco no dinheiro, eu me esqueço de Deus. E Deus tem que estar acima de todas as coisas. Amém. Isso mesmo. Né? E Deus está acima de todas as coisas e a gente saber colocar o dinheiro no devido lugar. Inclusive, isso é tão importante que na palavra do Senhor, lá no livro de Mateus 6, né? Fala, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Sim. Não é verdade? A gente pode ver ali naquela parábola do jovem rico, né? Que ele perguntou para Jesus o que ele podia fazer para alcançar a salvação. E Jesus, ele mostrou para ele o que ele tinha que fazer, seguir os mandamentos. E aquele jovem falou, Senhor, mas desde criança, desde jovem, eu sigo corretamente esses mandamentos. E Jesus falou para ele algo muito interessante. Falou, mas uma coisa te falta. Apenas uma coisa te falta. Né? Antes disso, Jesus aplaudiu ele. Né? A gente pode ver assim, se você for ler todo o texto, você vai ver que Jesus ele ficou tão assim, ó, que bom, o cara tá correto. Só que uma coisa te falta. Vende todos os teus bens, divide para os pobres e siga-me. Porque o coração daquele jovem estava naquilo que ele tinha, no dinheiro. O interesse de Jesus não era tirar o dinheiro das mãos daquele jovem, era tirar do coração. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então não estava adiantando nada aquele jovem ser impecável nas leis e com o coração voltado para o dinheiro. Não é verdade? Então Jesus ele pediu para ele vender, foi onde que ele não quis abrir mão. Ele não abriu mão daquele dinheiro, ele preferiu os seus bens, ele preferiu os seus bens terrenos, né? Se verdadeiramente o coração dele estivesse no alto, estivesse no céu, seria tudo diferente. Mas o coração dele permaneceu nas coisas terrenas. Isso que você falou, não colocar o coração no dinheiro, isso eu acho que é o segredo para todo sucesso, né? Então fica aí essa dica, fica aí essa experiência, esse conselho, né? Porque Jesus ele quer nos prosperar sim, ele quer crescer os seus negócios, ele quer te fazer uma grande empreendedora.
Mas a Bíblia fala assim, olha, seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Né? Então, continua nessa visão de agradar sempre ao Senhor, independente das suas finanças, que tudo será bem. Amém. Igual a Madalena falou, ele quer que a gente cresça financeiramente. Mas não é só nessa área, né? Em todas as áreas da nossa vida. Então, ele sempre tem que ser o centro, ele sempre tem que estar em primeiro lugar para a gente poder não se perder na caminhada. Verdade, verdade. Vamos para a terceira perguntinha. Aline, como você separa a sua vida com Deus e o seu empreendedorismo? Aquela separação. Não faz aquela muvuca, não faz aquela... Sabe, não fica naquele desespero que às vezes perde... Você falou sobre organização, Isso. né? Às vezes a gente é um pouco desorganizado, perde o fiado da linha. Então, é igual você acabou de falar, né? Em primeiro lugar, é Deus na nossa vida, né? A gente não pode abrir mão disso. Então, o que seria o primeiro lugar, Deus na minha vida? É eu acordar, eu agradecer a Deus por mais um dia de vida, né? Fazer a minha oração, ler a Bíblia, apresentar o meu dia para Ele, né? E o segredo igual a Madalena falou, é a organização e o planejamento. Rafael é uma pessoa muito organizada. E ele sempre pega no meu pé com essa questão. Ele sempre fala comigo, olha, se planeje, se organize, porque assim você vai ter tempo para as outras coisas. Rafael! Você vai ter tempo para poder descansar, que também faz parte. Nossa, Deus. Né? Então, na loja, a gente sempre procura planejar, organizar. Exemplo, os meus provadores, fotos, eu sempre deixo já gravado no celular, né? Que aí depois é só eu postar. Então, consequentemente, eu tenho tempo para as coisas de Deus, né? Para ir aos cultos, ir ao estudo bíblico. Agora a gente também toma conta da parte digital da igreja, do podcast, né? Que são as edições de vídeo. Então a gente tem que se planejar e se organizar muito pra gente dar conta de tudo, né? E sem contar, Aline, que você ainda trabalha com a mala virtual, não é isso? Isso, a nossa loja é online, né? Então, além da gente atender o público no WhatsApp, no Instagram, a gente tem o espaço físico, caso a pessoa queira vir experimentar, porque tem gente que gosta de ir à loja, né? Vir pessoalmente. Nós temos a mala delivery, a mala... mala delivery, eu falei virtual. Ainda, né, as entregas somos nós que fazemos. Olha só. E muitas vezes eu vou junto com o Rafael, porque eu faço questão, né, de conhecer a cliente. Então, assim, tem que ter muito planejamento e organização para dar conta, né? E para não se perder, para não deixar as coisas de Deus de lado, né? Porque Ele é em primeiro lugar. Jesus é o centro, é a base de tudo. É a base de tudo. Sem Ele, não tem como, não vai, né? E olha pra você ver quanta coisa, né? Você tem a sua loja física. Eu gostaria até de dar mais uma firmada, um fortalecimento nisso que ela está falando, porque isso é muito importante. Igual vocês, né, irmãs que estão nos ouvindo, tem a vida corrida demais. Às vezes chega o final de semana, não tem tempo para ir a uma loja, né? Isso acontece com todas nós, né? Não tem aquele tempo, às vezes você quer uma roupa, você precisa de um evento, ou até mesmo para o dia a dia mesmo. Não tem tempo para sair, tem muita coisa. A Aline, ela monta o seu look, né? Ela monta e ainda leva na sua casa. Né? Quantos looks você quiser, quantas peças você quiser, ela monta, leva, tem todo o amor, tem toda a dedicação de esperar você experimentar, ela te dá dicas maravilhosas e você tem todo o conforto na sua casa. Além de ser uma serva de Deus, trabalha na obra de Deus, ainda tem essa vida de empreendedora corriqueira, mas como ela mesma disse, Jesus é a base de tudo. Jesus é quem tem conduzido, tem orientado a vida dela. Isso é maravilhoso. Que nós possamos, assim, ser organizados em toda a área da nossa vida. E tem até base bíblica, né, pra isso.
Sim. E Deus não habita no meio da desorganização. Deus é um Deus organizado. Se a gente for falar aqui de exemplos, a gente fica aqui horas. Mas só um exemplo pequenininho que eu quero deixar. Olha o Vale de Ossos Secos, né? Naquela visão do Vale de Ossos Secos, está lá em Ezequiel 37. Olha a organização. Primeiro veio cada etapa, né? Primeiro Ezequiel precisou de profetizar e veio os ajuntamentos de ossos com ossos, ou seja, tudo muito bem organizado. Não foi feito de qualquer maneira, né? Então Deus é um Deus de organização, então vamos nos organizar aí, povo de Deus. Amém, amém. Aline, quando os negócios, né? A gente sabe que de vez em quando vem aquela dificuldade, todo mundo sabe disso, que comércio é igual uma roda gigante. Um dia tá embaixo, outro dia tá em cima, no meio, né? Isso faz parte. E a minha pergunta, quando os negócios não estão indo bem, né? Qual a atitude que você toma para permanecer segura com sua fé e sem duvidar de que Deus está sempre no controle de tudo? Então, nós ainda, a loja, ela ainda está em ascensão, né? Então, a gente ainda, eu acredito não, a gente está passando ainda pelo processo, pelo deserto mesmo. Porque tem meses, chega a ter meses, né, que a gente fica até uma semana sem vender, né? Então, a gente ainda não é uma loja que consegue ter novidade todo dia, toda semana. E é disso que as pessoas costumam gostar, né? Muitas vezes eu tenho que trabalhar a mesma peça por eu ter ela em estoque várias vezes, porque eu só posso comprar se eu vender. Verdade. Né? Então, a gente ainda enfrenta muitos desafios, muitas dificuldades. Mas a gente encara o nosso negócio como algo espiritual também, né? A gente ora por ele, profetiza, né? Pede a Deus sabedoria, discernimento, como eu posso dizer? Direcionamento, novas estratégias, né? Quantas vezes eu já cheguei, né, em alguns determinados dias e pensei, Senhor, o que eu vou postar hoje? E assim, Deus vem e me traz uma peça de roupa na minha mente, eu vou lá e posto. E quando chega no final do dia, Deus me abençoa com uma venda. Glória a Deus. Né? Tantas vezes eu falei, Deus, me abençoa, a gente precisa vender. Se a loja não vender, como é que a gente vai permanecer? Como é que a gente vai ir pra frente? E assim, aí chega alguém chama aqui no WhatsApp, Aline, você ainda tem essa peça? E a gente vai lá, né, com todo carinho, como a Madalena falou, amor, leva, a pessoa fica, ama, gosta, nossa, maravilhoso, vou ficar. Então, isso tudo é Deus, né? Porque a gente entregou o nosso negócio para Ele. Maravilha. Né? Então, é tudo para a glória dele. Amém. Dificuldade a gente tem, a gente enfrenta. Só que a gente também tem uma promessa sobre a nossa vida, né? Nós recebemos uma palavra, uma promessa sobre o nosso negócio. Então, a gente acredita fielmente que a gente vai conseguir, Amém. que a gente vai chegar lá, né? Com a ajuda do Senhor. Mas isso, lembrando, né, gente, que a promessa de Deus, ela não tira a nossa responsabilidade de fazer a nossa parte. Com certeza. Né? Nós temos que fazer a nossa parte. Deus vai entrar só naquilo que eu não posso fazer. É verdade. E que o Rafael não pode fazer. É verdade. Né? Então, não temer o dia mal, né? Aqueles dias que você olha e fala, meu Deus, vai ser impossível eu conseguir passar por isso aqui. Né? Mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Aleluia. Ele pode mudar o nosso cenário de um dia para o outro. Verdade. Né? Então, basta a gente ter fé e acreditar que a gente vai conseguir, que a gente vai vencer, porque passa, né? Essas dificuldades. Não, né? Quando os anos vão, a gente vai empreendendo, então a gente vai crescendo, maiores são as dificuldades, os desafios. Mas em todos eles, Deus está com a gente. É verdade. Quando a gente coloca nossos planos
no Senhor, né? Como diz Provérbios 16:3, está até aqui. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Sim. Então é o que? É fé. Sim. É fé. Isso aí é um momento de fé. Mesmo quando está tudo desmoronando aos nossos olhos físicos. Mas a gente não tem que viver por vista. Mas nós temos que viver por fé. Então tudo é fé. Amém. Glória a Deus. Continue com essa fé em Cristo. Né? Hoje não deu, mas amanhã vai dar. Importante que o Senhor, Ele está sempre presente em tudo. Né? E eu acredito também, Madalena, que o processo, ele faz parte, né? O processo, ele não é maior que o propósito, mas ele é importante, porque quando a gente conseguir chegar lá, quando a gente conseguir receber tudo aquilo que Deus tem para nós, pra gente não se esquecer que não foi eu, não foi o Rafael, foi Deus que fez, que tudo é sobre Ele, tudo é para Ele. Eu e Rafael, a gente não tem condição nenhuma. Quem nos direciona, quem nos dá sabedoria é Deus. É o Senhor. Né? Então o processo, ele faz parte. Pra gente não se perder quando a gente chegar lá na frente e conseguir alcançar aquilo que a gente almeja. Né? E esquecer de Deus, deixar Deus de lado. Isso é muito importante. Cresceu, precisa permanecer. E tudo é experiência, né, Aline? Ninguém cresce sem experiência, ninguém cresce sem passar por um processo doloroso. Até a gente, para crescer, dói. Para crescer, dói. Então, tudo que o Senhor estabelece na nossa vida, precisamos colocar fé, mas tendo também a convicção de que nós vamos passar por certas provas. Sim. Mas nós não podemos esquecer de que Deus, Ele está na prova conosco. Né? E como eu repito aquele versículo, seja fiel no pouco, que no muito Ele te colocará. Amém. E tudo que é grande, um dia foi pequeno. Com certeza. Hoje você está começando a dar os primeiros passos a um bebê. Ele Sim. começa por engatinhar, depois ele fica em pé sozinho, depois dá seu primeiro passinho, depois pouquinho está correndo. Né? Então tudo é um processo. E a vida profissional da gente também é dessa forma. Né? Aline, é possível uma pessoa servir a Deus no mundo a qual ela não sabe separar os negócios, suas negociações, né? Com a vontade de Deus? Não é possível. Só é possível se a pessoa souber separar o seu negócio das coisas do mundo. Porque se eu sou uma empreendedora cristã, o meu negócio ele tem que ser diferente. Amém. Ele tem que impactar vidas. As pessoas têm que olhar para o meu negócio e falar: louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa empresa não é como as outras. Eu não preciso fazer o que todo mundo está fazendo só para conseguir seguidores, conseguir likes, ganhar dinheiro. Não, eu não posso vender os meus princípios. Amém. Né, por causa de dinheiro, por causa de fama. Amém. Então, a minha empresa, ela precisa ter Deus, ela precisa ter a presença de Deus, ela precisa ser diferente, né? Amém. Porque não é sobre sobre o Rafael, sobre moda, sobre roupa, é sobre o que Deus quer fazer através do nosso negócio, através de mim, através da vida dele, né? Então... Você falou algo muito interessante que me chamou a atenção. Sobre o que Deus quer fazer através do seu negócio. Sim. Né? Você trabalha com pessoas, onde que Deus está te dando estratégia de evangelizar pessoas, ganhar alma para Jesus. Né? Você vai usar a arma que você tem. É igual Elias ou Eliseu. Gente, eu sempre confundo esses dois. Quando ele chegou e falou para aquela viúva: o que você tem? O que você tem? Ela falou: só tem um pouquinho de azeite. Né? O marido dela morreu, eles iam tomar os filhos dela para ser escravos, e porque ela não tinha como pagar certa dívida. Então esse profeta falou com ela: o que você tem? Ela falou: eu só tenho um pouquinho de óleo na botija. Ela só tinha um pouquinho, o mínimo. Ele falou: então vai nos vizinhos e busca vasos, bastante, tanto que você puder trazer. Vai pro seu quarto e deita ali.
o óleo nas vasilhas. E ele foi prosperando, o Senhor foi prosperando. Enquanto tinha um vaso vazio, estava sendo cheio daquele óleo. Então, o que eu aprendo com isso? Que Deus, ele trabalha na nossa vida com aquilo que nós temos. Que o pouco que nós temos, ou o mínimo que nós temos, o pequeno que nós temos, é através disso que Deus vai usar como instrumento para salvar vidas, para trazer construção na vida de outras pessoas, para trazer cura. Porque eu tenho certeza, você que mexe com mulher, você lidar com muitas pessoas diferentes. Você lidar com muitas pessoas feridas. Sim. Né? Sim. O Senhor vai trazer pessoas para que você usa do seu hoje, que está pequeno, né? Como você mesmo disse, está começando agora, está nascendo agora, né? Esse empreendedorismo, mas amanhã vai ser grande. Mas Ele quer usar o pequeno para fazer grandes coisas. E através da sua vida, Aline, você pode ter certeza, eu creio, como você é um instrumento do pequeno que você tem. Deus vai fazer grande e no meio disso vai vir muitas pessoas para que você venha ser um instrumento de cura. Porque é o que você tem para apresentar para o Senhor. Sim. Então nós não precisamos ter grandes empresas hoje para Deus fazer algo. Deus quer fazer no pouco. Deus quer fazer no pequeno que você tem. Que você seja bênção na vida de cada uma dessas mulheres. Né? Que você possa estar ministrando na vida dessas mulheres. Né? As roupas que essas mulheres usarem, eu tenho certeza que vai passar pelas suas mãos. Você vai estar orando. Essas mulheres vão ser grandemente abençoadas. Eu também. Amém. Nós mulheres, não são essas. Somos nós mulheres. Né? Vamos ter grandes experiências com o Senhor. Porque é ferramenta do Senhor. Verdade. É para o Senhor. Verdade. Né? Não é sobre ser seu. É sobre ser para o Senhor. O Senhor começa primeiro na sua vida, para você derramar em outras vidas através daquilo que Ele te deu. Verdade. E eu sempre peço a Deus, né, para me mostrar, Deus, o que o Senhor quer fazer através dessa loja? Me mostra qual que é o seu propósito, me coloca no caminho que o Senhor quer, né? Me direciona, me mostra, para que eu possa fazer a diferença mesmo, né, na vida das pessoas e para que o nome de Deus seja glorificado, né, Madalena? Porque duas pessoas que começaram do zero, né, e não sem saber de nada, quando chegar lá, né, igual quando receber o que Deus tem para nós, as pessoas olharem e falar, poxa, é possível. Amém. Né? Amém. É possível. Ela colocou Deus no centro do negócio dela. Amém. Ela não abriu mão dos princípios da palavra de Deus, dos mandamentos, né? Permaneceu fiel a Deus. E com isso Deus cumpriu o propósito na vida dela. Né? É isso. É isso. Ai, Aline, que pena que tá quase no finalzinho. Oh, meu Deus, tá tão gostoso. Ah, verdade. Cada podcast é uma experiência nova, são coisas gostosas que a gente troca. Sim, não é verdade? Sim, dá vontade de ficar aqui, né, conversando. Dá, tá bom demais. Mas precisamos ser organizadas. Amém, amém. Aline, vamos lá para uma pergunta que não quer se calar. Depois disso tudo que você nos passou da sua vida, né? Foi muito bom te ouvir, aprendemos, crescemos um pouco mais, foi muito satisfatório. Mas tem as perguntas que não querem se calar. A primeira é uma bombinha para você, essa é só uma bombinha, tá? Porque essa, assim, falar disso é a coisa mais deliciosa que tem. Falar disso não, falar desse soberano, desse poderoso Jesus, né? Eu gostaria de perguntar para você, quem é Jesus para você? Responda olhando lá para aquela câmera. Então, se eu estou aqui hoje, é porque Deus me resgatou das trevas, né, para a luz. Então, para mim, Ele é a maior prova de amor que existe. Ai, que glória. Né? Ele morreu na cruz por mim, por você. Então, Jesus é tudo. Tudo. É até difícil falar. Né? Não tem tantas palavras. Para mim, Ele é tudo. Jesus é tudo, verdadeiramente. Bom, então vamos lá.
Agora sim, é uma bomba! Agora é uma bomba. Agora é uma bomba! Qual mensagem você deixa para quem está começando a empreender? Eu sei que não é fácil, né? Mas independente da situação em que você esteja vivendo, do medo que tem te assolado, esse momento não define você, né? Não arrume desculpas. Faça um excelente trabalho com o que você tem nas mãos, porque o nosso Deus é um Deus de excelência, né? Não se compare, cada pessoa tem a sua realidade. Não espere elogios de pessoas, principalmente das mais próximas. Não faça por elogios, faça para a honra e glória do Senhor Jesus. Seja disciplinada, seja organizada, tenha foco, fé em Deus, faça o que precisa ser feito. Não governe só em cenários favoráveis. José governou na prisão e no palácio, e ele foi bem sucedido porque Deus estava com ele. Então Deus está com você. Desistir não é uma opção por aqui. Amém? Glória a Deus. Desistir jamais, né? Desistir jamais. É isso mesmo. Glória a Deus. Ai, Aline, vamos para a última perguntinha de hoje. Ai, que pena. Aline, se hoje fosse o seu último dia, qual mensagem você deixaria para a igreja? Jesus está voltando. Não perca a essência, mantenha a santidade, viva a verdade em obediência, porque é através da obediência que a gente herdará a vida eterna. Glória a Deus, glória a Deus. Obediência é tudo, né? Sim. A Bíblia toda, do início ao fim, ela se baseia na obediência, na santidade. Tudo isso que você falou, não é verdade? Glória a Deus pela sua vida. Aline, foi um prazer estar aqui com você nessa noite. Que isso, o prazer foi todo meu. Espero, né, ter conseguido passar um pouquinho aí do que eu vivo, do que eu já vivi e que eu possa edificar, né, pessoas empreendedoras que estão começando. E é isso. Esse é o meu propósito, essa é a minha vontade, né? Amém. Eu creio. Pode ter certeza que foi edificado, sim. Não somente uma mulher empreendedora, mas eu vejo assim que foi um todo. A mulher como mãe, como esposa, né? Como a dona de casa, né? As mulheres que trabalham fora, né? Como a gente sabe que é tudo assim, às vezes a gente perde o fio da meada, a gente acaba dando uma desequilibrada nas nossas organizações. Então, tudo isso eu tenho certeza que gerou, né? Já está gerando frutos no coração de cada uma que está ouvindo todas essas mensagens que você trouxe, essas experiências que você trouxe para os nossos corações hoje. Amém. Amém? Amém. Então, chegamos mais um fim do nosso podcast nessa noite. Né? Estamos aí com 1 Samuel 7:12 cast, com propósito até que nos ajudou o Senhor. E olha, vai lá no nosso YouTube, se inscreva no canal, dá o seu like, compartilha, deixa seus comentários lá, dá lá seu joinha, para também que o YouTube venha entender que o assunto é relevante para poder passar para outras pessoas, né? E vocês, meus queridos, não se esqueçam de estar compartilhando o nosso canal para que esse programa venha chegar a muitas pessoas, para a edificação do povo, né? Às vezes as pessoas estão precisando de uma palavra, que ela vai encontrar uma palavra que vai falar a altura dela, e que você também não esqueça, tá? De deixar aqui sua inscrição na arroba do Instagram, né? Vai lá no Instagram para que nós venhamos alcançar nossos 200 inscritos, né, no canal. Põe seu coraçãozinho lá no Instagram e é isso. Compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com seus contatos, com seus grupos e nos ajude aí, contamos com vocês. Tá bom? Muito obrigada a vocês que ficaram até agora conosco. Uma ótima noite para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.